Bom dia. Nós vamos falar agora sobre custos na área de saúde. Custos como gestão estratégica. Então, antes de falar em custos, vamos ver onde é que nós estamos no Brasil. Qual é o cenário do Brasil hoje? Baixo crescimento econômico, aumento do desemprego, fragilidade da área de saúde, Covid, dengue, sarampo voltando, SUS fazendo o possível. Nós temos, do lado da iniciativa particular, menor número de convênios. Os convênios, alguns estão desaparecendo, outros estão se consolidando. Quando você tem menos convênios, você tem menos clientes, você tem menos poder de força para negociar a tabela. Com a crise financeira que o país está vivendo, você tem as tabelas engessadas, já que o mercado está concentrado, a tabela de serviços e de procedimentos fica engessada, você tem menos jogo de cintura. E para compensar, além do preço estar fixado e tabelado, os custos estão subindo, a margem está diminuindo. Nosso foco é custos, depois nós vamos ver do lado da receita. Como é que você tem o aumento da vantagem competitiva em termos de custos? Então, primeiro a gente precisa entender custo. Onde é que está o custo? Como é que você mede custo? Você tem que estabelecer centros de custo. Quais são as unidades onde os custos acontecem? E você tem que definir indicadores e parâmetros de desempenho. Centro de custo e indicadores de desempenho para saber qual é o custo e onde que ele está. Quando você faz isso daqui, você vai ter o resultado, que é controle, monitoramento, administração crítica dos custos para poder otimizar a rentabilidade. São instrumental prático, né? Nós estamos indo direto para o como é que faz. Saber onde é que pega e como fazer. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês estão vendo essa tabela? A primeira coluna, ela mostra centros de custos de produtos numa unidade de saúde. O bom é entrar pela entrada. Qual é a entrada do centro de saúde? O ambulatório. O ambulatório é um centro de custo. Tem pessoal, tem estrutura, tem sistema. Depois você tem as consultas. Depois você tem pronto-socorro. Depois você tem laboratório, banco de sangue. Você tem serviços de imagem, raio-x, ressonância, tomógrafo. Vocês têm o centro cirúrgico. Depois nós temos um outro centro de custo, a UTI. Você, com o neonatal. Você tem também depois a internação, que é a hotelaria, quartos, enfermarias. E você tem também odontologia, que são outros serviços. Na segunda coluna, então na primeira coluna nós estamos olhando os centros de custos, que na verdade são geradores de receita. Você vende consulta, vende exame de laboratório, vende imagem, vende cirurgia, vende hotelaria, que é internação. Área de apoio. Segunda coluna, centros de custos de apoio. O que é apoio? Enfermagem, anestesia, farmácia, fisioterapia e reabilitação, apoio pós-cirúrgico, nutrição, serviço social também,
lavanderia é uma área de apoio. Vocês estão percebendo? Está bem blocos que ajudam a gente a ter uma visão clara do que é que está acontecendo, como funciona. Claro que muitos de vocês já sabem isso, que isso é seu dia a dia ou não, mas ter as informações organizadas ajuda a entender o conjunto. O terceiro é centros de custos administrativos, recursos humanos, gestão de recursos humanos. Aí eu quero fazer uma observação. RH é uma palavra, é uma expressão centenária. Recursos humanos. As empresas estão se sofisticando hoje. Elas chamam hoje gestão de talentos. E isso não é figura de linguagem. Quando você tem uma administração participativa, você busca desenvolver talentos, você busca detectar potenciais e estimular esses potenciais, com treinamento, com oportunidades de crescimento. Um adendo. Na área administrativa, você tem, do centro de curso administrativo, você tem finanças, administração, suprimentos médicos de apoio à farmácia, você tem materiais, componentes, órteses, próteses, enfim, você tem todo um material de apoio para a unidade hospitalar poder operar. Você tem um serviço de estatística que vai te dizer como é que está o desempenho, o que está acontecendo, o controle de materiais, você tem o almoxarifado, porque você tem materiais e tem almoxarifado de outras peças do hospital, na parte de equipamentos, acessórios. Você tem uma área de manutenção e você tem uma área de transportes, porque você tem ambulâncias, você tem remessas ou busca de exames, você tem o atendimento, você pode colher um exame no paciente, ou você pode levar os teus exames para um laboratório terceirizado. Está bem claro? Custos, você tem centro de custos com produtos, que é onde vem a remuneração, os centros de apoio e os centros de administração. Tem uma outra forma de colocar, que é por tipo de atendimento. Nessa segunda tabela, a primeira tabela agora vai mostrar centro de custos por atendimento. Ambulatório, que tem as especialidades. Assistência domiciliar, que é o que eu comentei com vocês, coleta exame no domicílio do paciente, ou faz terapia ocupacional, ou faz fisioterapia na casa do paciente, que é Na assistência domiciliar, o que é assistência domiciliar? É você coletar exame na casa do paciente, enviar o pessoal para terapia ocupacional, ou para fisioterapia, reabilitação, é o que eles chamam de home care, né? Mas é atendimento domiciliar. Você tem o centro cirúrgico, que você tem anestesia, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica, centro obstétrico, onde você faz toda o parto, a cirurgia de obstetrícia. Unidades de internação você pode ter segmentado. Cirurgia ginecológica, médica, obstétrica, pediátrica, ortopédica, psiquiátrica. E você tem a área infantil, com terapia intensiva, adulta ou neonatal. São centros de custos que, conforme a complexidade do hospital, se você tem um pequeno hospital, uma pequena unidade, isso aí é muito mais fácil. Quando você tem hospitais que têm centenas de apartamentos ou de operações, ele se aplica. Você tem custos intermediários, como material esterilizado, lavanderia, limpeza, rouparia, apoio geral. Você tem comissões técnicas que têm infecção hospitalar, ética, óbito e outros. Ética na área médica não tem nem o que falar, né?
Nutrição e dieta é um outro centro de custo intermediário, e você tem um serviço de controle, que é o prontuário do paciente, é o chamado SPP, Serviço de Prontuário do Paciente, que você tem todo o arquivo, que numa organização moderna, eles estão integrados. Vocês vão ver que eu vou falar muito no SIG, Sistema Integrado de Informações. Vamos passar para o próximo, que é o terceiro da outra forma de colocar os custos. Apoio administrativo, como farmácia, laboratório, a direção, que você tem diretoria, gerência, superintendentes, área de risco, área de recursos humanos, contabilidade, faturamento, gente que precisa trabalhar para dar suporte. E tem a área condominial, infraestrutura, segurança, telefonia, coleta de resíduos, utilidades, água, luz, ar-condicionado tem que funcionar, elevadores, transportes. Tudo isso vai mostrar a estrutura de custos. Bom, agora nós vamos... Vocês já viram o que é custo e como é que ele se divide. Agora nós vamos ver a diferença. Tudo isso que eu estou falando, porque nós vamos entrar em finanças. Então nós temos que ver o que é custo do ponto de vista operacional e do ponto de vista de dinheiro, de recursos. Primeiro, qual é a diferença de custo e despesa? Não é jogo de palavra. Do ponto de vista financeiro, custo é tudo que está vinculado à produção. Por exemplo, o hospital faz uma cirurgia. O que está vinculado à cirurgia? O pessoal, o MATMED, materiais e medicamentos, a energia, a limpeza, a depreciação. O que é depreciação? Eu vou fazer um parênteses. O que é depreciação? Depreciação é desgaste. Você tem uma ressonância magnética. Ela custou $1 milhão. Ela tem uma vida útil de 10 anos. Ela deprecia 10% ao ano linear. Essa é uma forma de considerar. Existem outras formas de depreciar. Se ela deprecia 10% ao ano, isso quer dizer que ela se desgasta 10% ao ano, ela custa 10%. Então, esses 10% entram no custo do hospital, da unidade. Como custo, porque a ressonância ela está no custo de você vender o exame de ressonância para alguém. Você vai vender por 300, 500, quanto for o valor da ressonância, uma parte do custo é o desgaste do próprio equipamento. A outra parte é mão de obra, filme, enfim. Agora nós vamos ver o que é despesa. Despesa é o gasto para manter a estrutura funcional do hospital. O que é a estrutura funcional? Vendas, operação comercial, administração, recursos humanos, marketing, vendas, depreciação também. Que tipo de depreciação é essa que é diferente do custo? A depreciação do custo é o desgaste dos itens vinculados à produção. A depreciação da despesa é o gasto, o desgaste daquilo que não está vinculado à produção. Por exemplo, o prédio. O prédio do hospital, a contabilidade e a Receita Federal aceitam que você coloque como custo um desgaste do prédio de vida útil de 40 anos, ou seja, 2,5% ao ano. Você tem outro desgaste e você joga
2,5%, o prédio vale 50 milhões, você calcula 2,5 milhões por ano, 2,5%, se for 100 milhões, você calcula 2,5% por ano e joga como custo, porque isso diminui tributação. Quanto maior o custo, menor o lucro. Você pode jogar a depreciação, porque ela existe, o desgaste. Claro, você faz manutenção no prédio, você estende a vida útil dele, mas isso é um gasto adicional que você faz para a manutenção do prédio. Agora nós falamos em custos e despesas, a diferença. Agora tem uma outra forma de colocar os custos. Nós temos custos fixos e variáveis. E nós temos custos diretos e indiretos. Custos variáveis variam conforme a produção. Quanto maior o número de exames de laboratório, mais você gasta em agulhas, seringas, catéteres. Custos fixos, eles não se alteram com a produção. Então, se você tem um laboratório que pode fazer 100 exames por dia, o aluguel do prédio não muda. O aluguel do ultrassom, se ele for alugado, também não muda. O salário do profissional que está fazendo atendimento também não muda. Ele está fixado. Está claro. Agora nós vamos falar em diferença entre custos diretos e indiretos. O custo direto é o custo que está vinculado diretamente à produção. Numa cirurgia, você tem os materiais, você tem os médicos e o tempo da equipe médica. Os custos indiretos, um exemplo simples, a iluminação do centro cirúrgico. Ele é um custo indireto, mas está vinculado diretamente à produção. Mas ele é indireto, embora esteja dentro do... Então, nós temos dentro do processo, nós temos que identificar aqueles que estão vinculados à produção ou não vinculados à produção. Despesas não vinculadas à produção. Administração, aluguel de imóvel, seguro, manutenção de equipamentos, são despesas indiretas, não vinculadas à produção. Pausa, e agora nós vamos pegar uma outra abordagem, porque quando a gente fala em custo, é até bom fazer uma colocação. Quando a gente fala em administração financeira, nós estamos falando venda, custo, lucro. Então, quando a gente fala em custo, é porque a gente quer saber se vai dar lucro. Como é que a gente mede o lucro? 2 pontos que eu quero colocar para vocês. Uma expressão que chama margem de contribuição. É diferente de lucro, vocês vão ver. E o segundo, ponto de equilíbrio. O que é margem de contribuição? É o valor das vendas, R$100 por mês de vendas, menos o custo variável. Ou, no laboratório, R$100 de vendas, menos o custo variável. Porque você tem no laboratório, você tem no centro cirúrgico, você tem na internação. E o outro é o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Quando o lucro é 0. Equilíbrio é quando bate. E a partir daí você tem o lucro. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Nesse quadro, do lado esquerdo, nós temos os itens. Então, receita mensal, 100 mil por mês. É a receita da unidade hospitalar. R$100, 100 mil, 100 milhões, 100. Você tem o custo variável direto de produção, que você já
sabem o que é, depois vocês vão rever, vão estudar melhor. Custo variável direto, 38 mil, materiais, medicamentos, enfermeiros. Custo variável indireto, ele varia, mas é indireto. Impostos, comissão de vendas, os vendedores que vão vender e vão buscar ou vender o plano de saúde, ou buscar vender os exames de laboratório para as operadoras. Então, e o custo fixo? 42 mil, aluguel, administração e infraestrutura. O lucro, 7 mil reais, 7%. A margem de contribuição está colocada aqui de 49%. Ela não está atirada. Eu vou mostrar para vocês como que ela chegou nos 49%. Eu reproduzo o quadro agora com passo a passo. Do lado esquerdo, os itens, e agora nós vamos mostrar como calcular a margem de contribuição. Vendas, R$100. Custo variável direto, o mesmo, 38. Custos variáveis indiretos, o mesmo, impostos, comissões de vendas, 13, porque variam conforme a produção. Custo variável total é a soma de 38 mais 13, 51. Margem de contribuição, 49 mil. Vendas menos o custo variável, 49 mil, 49%. Essa é a margem de contribuição. Linha 7, custo fixo, 42 mil, que é infraestrutura. Custo total, fixo mais variável, 93 mil na aritmética. O lucro continua 7 mil, 7% sobre vendas. Ponto de equilíbrio, na linha 11 desse quadro. 7 sobre 5. O que é 7? Dá uma olhada lá, custo fixo, 42 mil. 5, margem de contribuição, 49 mil. O que é o ponto de equilíbrio? Está dando 85.714. 42 sobre 49 é 85% das vendas. Isso quer dizer o quê? Que se as vendas forem de 85.714, o lucro vai ser 0. Tudo que for acima de 85 é lucro. Nesse caso, com 100 mil reais por mês de venda, o lucro é 7%. Se você aumentar as vendas, você vai aumentar o lucro, porque o custo fixo continua o mesmo dentro de determinado limite, com a mesma equipe, com a mesma sala. Quanto mais você aumenta as vendas, você aumenta o lucro, porque a sua margem de contribuição está estabelecida. Está claro isso aí? Vamos então para algumas observações. Primeiro, margem de contribuição não é lucro. Nós já vimos isso aí. Margem de contribuição é vendas menos custo variável, não é lucro. A precificação do serviço é que define o lucro e a margem. Então, se você vende por 100, você está tendo 7 de lucro. Se você vender por 80, você vai ter 5 de prejuízo. Pelo menos. Então, a margem de contribuição, ela te define quanto ela consegue remunerar o custo fixo. O custo está dado, o custo fixo. Então, se você tiver uma boa margem de contribuição, você consegue cobrir o custo fixo e sobrar lucro. Para isso que serve margem de contribuição. Para você conseguir ver quanto que sobra do custo variável que cobre o custo fixo. Quanto maior a venda, maior o lucro.
é óbvio, mas o teu parâmetro é margem de contribuição, não é lucro. É a margem que vai te definir a cobertura do custo fixo e aí que sobra lucro. Eu insisto nisso daqui. Você vê, se o problema fosse vendas, você pode ter um volume enorme de vendas e está com prejuízo. Por quê? Porque a margem de contribuição é pequena. Ela não cobre o custo fixo. Então vocês percebem que a margem de contribuição ela é crítica na definição da operação, da liquidez e da lucratividade do negócio. Quanto maior o volume de vendas, o custo fixo é o mesmo, você dilui a participação do custo fixo. Se você tinha um 49%, vamos voltar lá no quadro. Se você tinha um custo fixo de 42%, como está no quadro anterior, e você tinha uma margem de contribuição de 49%, se você dobrar as vendas de 100 para 200, os seus 42 continuam os mesmos. Claro que se você aumentar as vendas, o custo de produção vai subir, porque a despesa é variável, o custo é variável, mas o teu lucro vai aumentar muito mais, porque o custo fixo foi diluído. Você pode ter também, numa cesta de produtos que têm margem de contribuição baixa e produtos que têm margem de contribuição maior. Então, você está no hospital, você tem clientes que são operadoras de saúde, elas te pagam R$100 para um determinado exame, R$15 para outro exame, e também te atende na cirurgia, que é onde você ganha dinheiro, mais dinheiro. Só que, se você tem baixa margem de contribuição num exame de laboratório, você não pode deixar de ter esse exame de laboratório, porque senão você não vai ter cirurgia. Então, você pode ter margem menor, você pode até ter margem negativa, desde que a sua margem média da empresa seja positiva. Então, é um jogo comercial de oportunidades, que o mais importante é a margem média de todos os produtos serem positivas, no consolidado. Nós vamos agora ver como é que você faz para recuperar a margem de contribuição. Você está tendo muita venda e está tendo prejuízo. Como é que você faz para melhorar? Como é que é possível melhorar? Você pode aumentar o preço de venda. É o caminho mais imediato. Né? Quanto que você aumenta? Você vai sentindo a concorrência e balizando pela qualidade do teu produto, pela tecnologia que você inovou, ou que você trouxe, ou por um equipamento novo. Busca elevar o preço de venda, se for possível. A outra, você pode reduzir custos. Cuidado com a redução de custos, especialmente na área de saúde. Você tem qualidade de atendimento e qualidade do paciente. Né? Ele tem que sair bem, tem que sair satisfeito e tem que sair recuperado. Mas você pode melhorar custos, otimizando a gestão de custos. Você pode trocar fornecedores, mantendo a qualidade dos componentes. Você pode trocar matérias-primas, mantendo qualidade, desempenho. E você pode cortar alguns gastos que você vê que há desperdícios. Qual é o instrumento de trabalho? É chamada contabilidade de custos. A contabilidade reúne todas as informações. É lá que você vai ficar sabendo onde que está sendo gasto, de que forma está sendo gasto. Tudo. Contabilidade gerencial. Nós estamos supondo uma empresa que quer trabalhar direito, que recebe direitinho e registra tudo.
Porque se ela registra tudo, você sabe aonde entrou o dinheiro, quanto entrou, aonde gastou, de que forma foi gasto. Gestão é você ter acesso à informação. Além de registrar, você precisa registrar direito. Você precisa alocar os centros de custos, que foi aquilo que foi comentado antes. Quando você não pode pegar uma despesa e atirar ela no custo, porque ela vai se perder, você nunca mais vai achar, você não vai entender o que está acontecendo com o custo. Quando você coloca no laboratório, eu gastei 200 seringas, eu tenho 50 atendimentos por dia, eu tenho 2 enfermeiros, eu tenho uma secretária no laboratório. Com isso você consegue configurar e na contabilidade você consegue segmentar isso daqui. Está percebendo? É uma questão de organização. Qual é a base desse sistema de contabilidade de custos? É você ter uma tomada de decisão. Para você tomar decisão, você precisa ter informação. Para você ter informação, você precisa ter sistema integrado de gestão. Não se concebe hoje uma empresa que não tenha sistemas integrados. Não adianta você ter um Word, uma planilha, outra planilha. Isso é o mínimo básico que você faz num consultório. Mas até num consultório já existem softwares que fazem tudo, que você marca consulta, ele já te coloca na agenda, ele já te dá o histórico de paciente, o que ele fez, que remédios que tomou, quais são os exames que fez. Num hospital, você já tem tudo integrado. Você diz o teu CPF, data de nascimento, ele já vê todas as radiografias que você fez, todos os exames, quem foi que te atendeu. Você vai marcar uma ressonância, o médico, ele já, antes de entrar na sala de ressonância, ele já viu os teus exames todos. Ele vem conversar com você para perguntar o que é que está acontecendo, onde que é. Já sabendo onde que é. Nós vamos ver que o sistema de informação gerencial, ele é a base da gestão de uma empresa. É a base, é o núcleo. Bom, agora nós vamos ver quais são as ferramentas, né? Quais são as ferramentas de gestão de custos? Aqui está colocado diagramas. O primeiro diagrama é o que eu mais gosto, é o mais simples, é o mais prosaico e é aquele que, assim, nunca falha. É o chamado diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto, ele é 80-20. O que é 80-20? 80-20 é o seguinte: 20% dos clientes respondem por 80% das vendas, na média. 20% dos itens de custo, na média, respondem por 80% dos custos. Isso quer dizer o quê? Que 80% dos clientes podem estar respondendo por 20% da receita. Então, se você se concentrar nos 20 maiores clientes, você tem 80% das receitas. O resto, 80 clientes respondem por 20% das receitas. O que quer dizer isso aí? Acuracidade. Isso quer dizer o quê? Você ser mais assertivo. Você vai no que é importante. E você consegue estabelecer uma relação de causa e efeito com mais facilidade. Como está colocado aqui, diagrama de dispersão. Você tem um outro mecanismo, que é o diagrama de Ishikawa, que é a espinha de peixe. O que é? É um problema e uma causa. Um problema e uma causa. Então você consegue segmentar e identificar como mecanismos de estratégia de custos. Mais 2 que eu vou só comentar. Cartas de controle que se baseiam em controle estatístico de processo. CEP.
CEP quer dizer Controle Estatístico de Processo. O hospital que faz o apontamento de todas as ocorrências, ele consegue ter informações. Quando você tem informação, você tem tudo. Você sabe onde pega, quais são os desvios em relação a uma média, e se essa média é uma média ótima, se ela é aceitável. E por último, volto a bater, e em todas as aulas eu vou falar, sistema de informações, sistema de gestão. Nós vamos agora, eu vou explicar rapidamente esse diagrama de espinha de peixe, mostrando já na coluna da esquerda a identificação e na coluna de direita o diagnóstico. Linha a linha. Materiais. Deu problema com materiais? Qual é o problema? Pode ter defeitos, pode ser fornecedores que estão caros. No meio ambiente, você pode ter instalações inadequadas, iluminação, ar-condicionado, o layout não é bom. Você pode ter problema de mão de obra. Que problema que você tem? Gente demais. Você tem custo. Ao contrário, falta. Você tem os funcionários sobrecarregados. Pessoal insatisfeito por salário. Você pode ter métodos. Uso intensivo de equipamento. Quando você usa demais, ele desgasta e ele quebra na hora. Método, por exemplo, já me aconteceu um problema de eu estar dentro de uma ressonância magnética, eu fazendo uma ressonância magnética e cai a luz no hospital de primeira linha. Como é que pode cair a luz dentro de uma ressonância magnética? A ressonância magnética custa 1, 2, 5 milhões de dólares. Caiu a luz, ele resetou o equipamento, reiniciou o equipamento, demorou algum tempo, 1, 2, 3, 4 minutos, ligou, voltou a luz, começou a girar de novo a ressonância, caiu a luz de novo. Tentaram resetar, desistiram, eu saí da ressonância, voltei para o meu... Eu estava internado para um exame, eu liguei para o diretor do hospital, de primeira linha, e falei para ele, como é que vocês deixam cair a energia numa ressonância? Se ela queima, você perde o reator, que custa não sei quantos milhões. Então você tem que ter um no-break. Aí ele pegou e me falou, nós temos no-break. Mas não funciona. O no-break tem que ter redundância. O que é redundância? Você tem que ter um no-break e tem que ter um outro no-break, porque é milissegundos. Então, com milissegundos piscou, ele já entra e não falha o equipamento. Bom, enfim, vocês estão vendo onde vai. Medição. Uma outra questão no diagrama de Chikawa, que é a falta de controle de qualidade, ausência de indicadores confiáveis. E nas máquinas você pode ter equipamento obsoleto, que acaba te dando manutenção constante e acaba ficando mais cara. Aquela questão de você ter um equipamento velho, a manutenção custa 1/3 do equipamento, a segunda manutenção custa metade do equipamento, a terceira você chora. Cartas de controle. Eu estou mostrando como exemplos e vocês vão poder estudar isso depois com mais vagar. Você está tendo... O que está acontecendo? Um aumento no cancelamento de consultas ou de cirurgias. Você tem controles e você está vendo que tem muita gente cancelando consulta ou cirurgia. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Nós estamos falando em custos, hein? Eu não estou entrando na operação hospitalar. O foco é financeiro. Mas tem pesquisas. E as pesquisas mostram por que isso, em geral, acontece. Na média,
Falha no pré-operatório. Faltou exames pré-operatórios, ou o paciente, condição clínica do paciente, ficou gripado, não dá para operar, por qualquer razão. Falta de organização na reposição de materiais do bloco cirúrgico. Você vai fazer a cirurgia, cadê o bisturi, quebrou a autoclave. Eu estou olhando custos, hein? Não estou olhando operação. Né? Nós estamos falando em organização que está funcionando. Falei na equipe. Faltou médico, enfermeiro, não veio, aconteceu, não está disponível. Isso é um problema operacional? Acontece. Equipamentos avariados. Acontece. Eu já tive uma parente que foi fazer uma cirurgia plástica num hospital e ela teve parada cardíaca porque não funcionou na anestesia. Sabe, a anestesia não funcionou o sistema de ar. Teve parada cardíaca. Estava entupido. Manutenção. Bom, também pode ter cancelamento, porque aparece casos de urgência, passa na frente, sem a menor dúvida. Você pode ter não integração de informações. O que acontece? Se você não tem um sistema de agendamento adequado, ou tem espaço ocioso, ou tem dupla contagem. Né? É como você ir no aeroporto e o teu voo, o teu assento está ocupado porque venderam 2 vezes. Eles fazem muito isso aí, isso pode ter acontecido. E também pode acontecer problemas que não foram compartilhados. Não é anotado, não é informado e não tem o envolvimento dos funcionários. O foco é custos, não é operação. Isso vocês já tiveram em outras aulas. Eu estou mostrando como que isso impacta em custos, em eficiência. Aliás, você sabe a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência é fazer direitinho a mesma coisa. Então você faz a mesma coisa e você tem uma produção. Você produz 1, você consegue produzir 2, você consegue produzir 3, você é rápido, você é eficiente. Eficaz, não precisa mexer nisso aí. Era para fazer lá. Isso aqui está bem. Eficácia é diferente. Eficiente é fazer direito. Eficaz é fazer o certo. Percebe? Vamos lá. Sistema de custos. O que é sistema de gestão de custos? Sistema integrado de informações, monitoramento em tempo real. Em tempo real. Às vezes você não consegue fazer em tempo real porque o sistema não está integrado, então você faz por batelada. Então você fecha no fim do dia. É um sistema por batch chamado, né? Mas hoje você já tem, os computadores estão tão avançados, os sistemas são tão integrados, que você dá o enter e já aparece lá. Então, você monitora em tempo real dados financeiros, produção por setor, por paciente, por procedimento. Você vê quais são as horas que foram trabalhadas dos profissionais, enfermeiros, médicos. Você vê quanto material foi usado, quantas diárias foram ocupadas, vendidas e para quem, quanto foi cobrado para essa operadora ou para aquela. Como é que o centro cirúrgico está operando, qual é a vacância, qual é a administração da agenda, qual é a melhor eficiência do processo. E quando você consegue otimizar do lado dos custos, você também está gerenciando estoque. Você tem que prover material, né? Precisa ter gasolina para o carro andar. Então você tem que ter materiais que estão no almoxarifado e que estão sendo repostos de acordo com a produção. Nós estamos falando em gestão estratégica de custos, nós estamos falando em gestão de custos
E não pode deixar de falar em treinamento. Treinamento de pessoal não é gasto. Treinamento é investimento. Vocês lembram quando eu falei que 2 mais 2 é 5? 2 mais 2 pode ser 3. Quando as pessoas não estão interagindo, quando as pessoas não estão habilitadas, quando as pessoas não se renovam, quando as pessoas não pesquisam, não procuram entender o que está acontecendo e como pode melhorar. Precisa ter um estímulo da empresa. A empresa ganha e, quando ela investe, ela retém funcionários e fazem elas crescerem. É isso.